Então, ó, esses 2 primeiros monitores são ritmos esperados e que não levam a nenhum grau de malignidade dentro da anestesia. O paciente convive normalmente com isso, né? Agora, olha só, isso aqui é uma evolução, ó. Desse para esse. Aqui o negócio já tá um pouquinho mais embaixo, a gente tem que ficar de olho, porque ele tem momentos de aceleração. Então, ó, onda P nem dá para ver direito aqui, ó. Então, QRS, aí onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. Só que aí ele fica um tempão espaçado, ó. Tá? Isso é um tracejado que tá sendo ali avaliado em tempo real, tá? Aqui tá tampada a frequência, mas a frequência desse paciente estava em 42. Um animal de médio porte. Então, uma frequência tão baixa assim, com espaçamento tão prolongado, a gente chama esse evento, né, esse ritmo, na eletrocardiografia de parada sinusal. Por quê? Eu não tenho onda P, eu não tenho nenhum complexo aqui. Então, foi o nó sinusal quem parou, tá? É um ritmo que eu tenho que intervir rápido? Nessa frequência, não. Eu tenho que olhar o quê? A hemodinâmica do meu paciente. Se isso, associado à queda de frequência, associado a essas paradas, o paciente tem queda de pressão arterial, alteração de mucosa, isso leva, sim, a uma intervenção. Se não, ele está com a frequência normal, a gente vai só, e os outros parâmetros hemodinâmicos estão normais, a gente vai só observar, né? Não tem necessidade de você intervir com esse eletro. Olha esse aqui, ó, o que está acontecendo, ó. Vamos ler, vamos conversar com o eletro? Uma onda P pequenininha aqui, QRST, então tem o complexo QRS. Aí depois vem uma onda P, um QRS, ele tá cortadinho porque ele estava sendo gravado, e aí eu tirei a foto bem no momento, tá? Mas estava normal aqui, ó, QRS e o T no final. Aí olha só o que acontece aqui, ó, uma pequena onda e uma pequena onda. Essa pequena deflexão é uma onda P, e essa outra pequena deflexão é uma onda P. Qual que é o ritmo que o coração está normal, quando chega um momento em que o nó sinusal dispara, mas o ritmo não chega no ventrículo? Quem é que pangou aí no meio do caminho, que não fez a sua função? O nó do átrio ventricular, né? Então, isso daqui é um ritmo de bloqueio átrio ventricular. Como eu tenho 2 bloqueios seguidos, então isso é um BAV do tipo 2. Tá? Já é uma classificação ali um pouquinho acima. Paula, mas tá 62 a frequência cardíaca. Esse 62 não necessariamente é verdadeiro. Geralmente a gente vai lá e tira a prova real com um estetoscópio, né? Para saber qual é a frequência real, porque o monitor ele pode errar. Quando começa a fazer arritmias, o monitor ele erra a frequência. Então é sempre o ideal que você faça, tire a prova real ali com a auscultação, tá? Bloqueios atrioventriculares precisam passar por intervenção? Preciso corrigir? Sim, se ele tiver alteração hemodinâmica no bloqueio atrioventricular de 2º grau, já tem recomendação, tá? Aí eu tenho que tentar verificar a causa. Usou agonista alfa-2 no pré ou no trans e ele começou a fazer esses bloqueios, isso é por conta do agonista alfa-2, tá? Foi ele que causou esse bloqueio. Como é que a gente faz para diminuir essa ocorrência? Reverto o agonista alfa-2, que é ele o causador, tá? A gente vai lá e faz o reversor. Não usou agonista alfa-2, o paciente começou a fazer esses bloqueios durante a anestesia. Como que eu faço para acordar novamente o NAV e ele receber a informação e passar ela para frente? Com atropina, né? Então, a gente utiliza um anticolinérgico como a atropina para poder acelerar esse funcionamento cardíaco, tá? Então, tudo vai depender da dinâmica do paciente. Aqui já mudou a característica do monitor, né? Então, é bom sempre fazer leituras em eletros diferentes. Aqui, no caso, ele é uma leitura corrida. Então, ó, D2. Não consigo fazer com o mouse. Ó, D2 e D2. Tá? Então, ele começou a ler aqui, depois ele veio para cá, depois ele veio para cá. Então, é com uma continuação.
tá? Olha a frequência cardíaca que o monitor tá me dando, 149. Era uma cachorra grande, tá? Era uma cachorra de mais ou menos uns 30 quilos. Para um animal grande, 149, a frequência é alta. Mas vamos avaliar, vamos conversar com o eletro. Existe onda P que segue um complexo QRS em todos? Sim, ó. P, QRS, é T bem pequenininha. P, QRS, é T. P, QRS, T. P, QRS, T. P, QRS, T. Então, todas têm onda P, ó. Todas. Ou seja, isso é sinusal. Eu já sei quem é o culpado. A frequência não está alta, então quem está disparando mais rapidamente é o nó sinusal. Então, isso é uma taquicardia sinusal, que vem lá do nó sinusal, tá? Então, é uma frequência muito alta, não é uma frequência legal da gente trabalhar durante a anestesia, né? Porque o paciente vai ter mais gasto ali de oxigenação. Esse é legal, olha por que você tem que conversar com o eletro. A frequência que estava 130, tá? O pior é que meu monitor revela quando eu tô tirando foto, né? Vamos ler, conversar com o eletro? Toda onda P conduz um complexo QRS, P, QRS, T, P, QRS, T. Opa, mas por que mudou a direção? Sendo que o QRS ele é sempre uma deflexão positiva e alta. E aqui ele tá negativo, tá? São duas derivações diferentes, ó. D2 e AVR e D3. Tá? AVR e D3 são outros tipos de derivação que a gente usa para fazer a leitura do coração. Quero que vocês fixem nesse primeiro, que é o D2. Então, eu tenho um ritmo aqui que tá bem diferente. Ele até parece um QRS, só que para baixo. Aí, o coração, vocês estão vendo que ele dá uma pausazinha de leve? E depois ele volta novamente, ó. P, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, T, todo o tempo, tá? Isso daqui é um QRS de conformação bizarra, ou seja, diferente do fisiológico, que seria esse. Tá? Quando aparece um QRS de conformação bizarra no meio do eletro, inclusive seguido dessa pequena pausa, isso é um complexo ventricular prematuro. É quando uma célula do ventrículo, o famoso VPC, quando uma célula do ventrículo disparou sem ter recebido a informação de que deveria abater. Deveria disparar, né? Então, isso é um VPC. Preciso tratar? Sozinho, isolado assim, não. Tá? Então, a gente vai avaliar a frequência com que ele aparece no eletro. Um único evento, isolado, né, espaçado entre eles, não tem indicação de tratar, tá? Os cardiologistas falam de até 20 eventos, acho que em 2 ou 3 minutos. É bastante, né? Então, se não tem repercussão hemodinâmica, a gente não tem necessidade de tratar. Legal, hein? Ele rabisca o meu monitor. E esse, ó, mudou o monitor também, ó. Frequência cardíaca de 133 não é o mesmo animal, é outro animal. Onda P, QRS, T. Onda P, aqui ele estava fazendo a leitura, né? Como o eletro, ele é um movimento, né, contínuo. Então, ó, onda P, QRS, T. Aí aqui, ó, olha que estranho, ó. Um QRS gordinho, um QRS gordinho, outro QRS gordinho, outro QRS gordinho. 4 QRS de conformação bizarra. Quando a gente tem mais de um QRS de conformação bizarra, ou seja, um VPC, mais de um VPC subsequente, isso aqui é chamado de taquicardia ventricular, porque o culpado é o ventrículo. E aí ela vai receber um sobrenome. Como vocês estão vendo aqui, ó, que ela fez 4 eventos, 4 VPCs, e depois voltou ao normal, ó, PQRST, voltou ao normal. Então, essa taquicardia é chamada de taquicardia ventricular paroxística, porque ela faz eventos e para e volta ao normal. Faz alguns eventos, para e volta ao normal. Tá? É um ritmo que a gente já precisa pensar em tratar, né? O tratamento para isso é antiarrítmico ventricular. O antiarrítmico ventricular de eleição aqui para início do tratamento é a lidocaína, né?
Então, apesar de ser um anestésico local, ela também tem propriedades antiarrítmicas ventriculares. Então, a gente faz pela via intravenosa ali no paciente para ver se bloqueia. Eu não vou pagar esse aqui, não. Olha, esse aqui é um eletro que chegou de pré para mim. Então, ó, onda P, QRST, onda P, QRST, onda P, QRST. Opa, de novo aqui, ó, um QRS largo, estranho, negativo. Tá? Então, isso daqui é um QRS bizarro. É um único VPC. Tá? Esse paciente já fazia previamente ali a anestesia. Preciso tratar? Não, só preciso acompanhar. Isso aqui era um vídeo? Eu não sei porque eu tô achando que eu atualizei esse slide e ele saiu daqui. Vou para o próximo. Esse aqui, ó, é o mesmo paciente, inclusive, que esse aqui, ó. Tá? É esse paciente que evoluiu. Evolui para cá, ó. Conversa com eletro. Frequência cardíaca está um pouco alta, 134. Tem onda P nesse eletro, ó. Cadê onda P aqui? Cadê onda P aqui? Cadê onda P aqui? Não tem. O QRS, vocês estão vendo que ele é mais largo? Então, isso é um ritmo que vem do ventrículo. Só que ele não para, né? Ó, fez aqui, fez aqui, fez aqui, fez aqui, fez aqui, fez aqui. Opa! Ele sustentou, né? Então, é uma taquicardia ventricular do tipo sustentada. Tenho que tratar? Tenho que tratar. É um ritmo que não gera débito, né? O coração acaba acelerando ali e não dá tempo dele mesmo receber oxigênio. Então, é um ritmo que a gente tem que tratar. Olha essa, outro paciente, piorou mais ainda. Frequência cardíaca de 217. Meu Deus do céu, vai explodir o paciente, ó. É muito alto, era um animal grande, de 30 quilos. Vamos ler o eletro? Isso aqui não é nem um pouco perto de onda P, ó. É QRS, ó. QRS, QRS, QRS. Olha a conformação disso, que bagunça, tá? Então, isso também é uma taquicardia ventricular sustentada. Como a frequência está muito alta, isso tende a apresentar ausência de pulso. Não era o caso na hora da foto, mas logo depois ele começou a apresentar TV sustentada sem pulso. Ele não gerava mais nem pulso arterial, de tão acelerado que estava o coração. Taquicardia ventricular com ausência de pulso é um ritmo que precede a parada cardíaca, né? Então, é um ritmo que a gente tem que intervir o mais rápido possível. Já aproveitando o gancho do monitor, aqui é a avaliação de saturação de oxigênio, tá 91. O normal é acima de 95, 97%. Então, não tá nem oxigenando as células ali periféricas, né? De tão acelerado que tá, esse coração não tá dando tempo de se encher. Outro ritmo, outro monitor, né? Outra avaliação. Paula, mas estava mexendo no paciente? Garanto para vocês que a hora da foto, a paciente estava sem nenhuma mão em cima dela, com colchão embaixo, não tinha nenhuma interferência, nem do chão, nem da mesa, absolutamente nenhum equipamento e ninguém tocando nela. Essa frequência provavelmente era uma mentira, é a frequência que o monitor conseguiu ler, né, de 125, mas estaria mais alta. Olha aqui, zona. Sobe um pouquinho, aí sobe de novo, aí desce maiorzinho, mais gordinho, aí volta a ficar mais espesso. Uma bagunça esse ritmo. Consigo identificar a onda P? Nenhuma. Consigo identificar complexo QRS? Nenhum. Então, esse ritmo é um ritmo caótico. É um ritmo de bagunça do ventrículo. Por que eu sei que é ventricular? Porque olha como é que tá as amplitudes. Isso é uma fibrilação ventricular. E aí a fibrilação ventricular, lembra que a gente consegue classificá-la de duas formas, né? Ela pode ser grossa, que é como tá aqui nessa foto. E ela pode ser fina, que é como tá aqui. Olha como perdeu a amplitude, ó. Se a gente for avaliar uma ou outra. Tá? Então a amplitude aqui, ó, tá muito menor, né? Ele começou a perder energia, as células ventriculares começaram a perder energia. Então, essa hora a gente faz a carinha do bebê mesmo,
né? Fica ali desesperadinho, mas a gente já tem que pensar em RCCP e manobras de reversão, tá? Como que a gente reverte fibrilação ventricular? Dando um susto no sistema de condução. Quem dá esse susto é o desfibrilador, né? Então ele vai lá e meio que dá um choque em todo mundo, fala assim, ô, calma, volta a trabalhar num ritmo mais organizado, porque senão uma hora a gente vai parar. Então é um ritmo que precede a parada. Esse eletro, olha só que louco, ó. A figura geralmente antecede o ritmo, né? Então, quem é que tá aqui? A morte, né? Por quê? É um paciente que estava em assistolia, então ele estava assim, ó, um tempão. Aí quando vê, chega um momento que a vida, né, o coração, ele percebe que vai parar, vai morrer. Então ele gera ritmos ventriculares para tentar salvar a vida, ó. Vocês estão vendo que ele não tem onda P, ele não tem uma conformação fisiológica de QRS, ele é mais espessado, né, do que seria o QRS normal, tá? E a frequência também era uma mentira, era muito mais baixo que isso, era um golden esse cachorro. Isso daqui é o que a gente chama, não é VPC, por quê? Porque ele veio seguido de uma sistolia. Então, é um ritmo de escape ventricular. É o coração tentando, de alguma forma, sair daquela situação em que vai evoluir aí para o óbito, tá? Igual esse aqui, ó. Deixa eu apagar. Esse também é um escape, só que olha a frequência, tá? Era uma cachorrinha de 10 quilos. Ó, ausência de atividade, ausência de atividade, ausência de atividade. Aí o ventrículo falou assim, pô, a gente vai morrer se continuar nesse nível. E aí ele gera um ritmo de escape, tá? Isso aqui é o que antecede ou o que acontece na sistolia, né? É um paciente que entra em manobra de reanimação, certo? Vou voltar lá para os primeiros slides. Aqui eu vou deixar aqui, que são os mesmos elétricos que a gente conversou nas outras aulas, só que eu vou deixar como referência, tá? Bom, por que a gente tem que monitorar? A parte de monitorização eletrocardiográfica, passamos ali separadamente. Mas por que razão a gente monitora durante a anestesia? Esses dados, todos esses dados que a gente coleta na monitorização, ela serve para que a gente estabeleça um grau de profundidade anestésica do nosso paciente, tá? Então, vamos colocar aqui uma reguinha, né, de profundidade do nosso paciente, onde aqui em cima seria ele acordado, olhando para a gente, sorrindo, e lá embaixo seria ele sem nenhuma função mais existente, tá? Então, na anestesia, a anestesia, na verdade, é uma brincadeira, né, de tentar descer dessa reguinha, ao ponto de chegar em um nível aqui médio que garanta a inconsciência do meu paciente. Então, nesse ponto, eu tenho que ter inconsciência. Ele tem que estar relaxado. Então, eu promovo relaxamento muscular. Ele tem que estar com ausência de dor para realizar o procedimento. E nesse ponto, o nosso paciente também não lembra o que aconteceu. Todos os eventos que acontecerem, o que acontecer com ele, ele não vai saber, tá? Então, a gente entra ali em um nível de amnésia, tá? Isso é o ponto, o plano anestésico ideal. É que eu chegue exatamente aqui no meio. Para eu saber se meu paciente está aqui, que é o plano anestésico ideal, eu tenho que coletar várias informações, tá? E a monitorização, ela serve para isso, para complementar essa avaliação. Não existe hoje nenhum monitor sozinho que faça isso, que te fale, ó, você está aqui no meio da reta. Não tem como, tá? Então, a gente precisa coletar essas informações, que muitas vezes elas vão ser clínicas, então você mensurando,
Muitas vezes elas vão ser gráficas, que é o monitor. Então, o monitor ele nos dá muita informação gráfica. Ele vai me dar um parâmetro qualitativo ou quantitativo da pressão arterial, temperatura, tá? E aí eu vou compilar todos esses dados para determinar onde que meu paciente está. Se ele ainda está para cima ou perigoso que ele está para baixo, tá? Então, o objetivo de monitorar é para garantir, né, e para poder estabilizar o plano anestésico do meu paciente. Durante a anestesia, quanto mais eu desço aqui nessa reta, né, nesse nível aqui de profundidade, quanto mais eu desço, mais eu apago os reflexos autonômicos do meu paciente. Então, o que mantém ele vivo são os reflexos autonômicos. Conforme a gente vai descendo, esses reflexos eles vão ser diminuídos ou bloqueados. O objetivo é que a gente não bloqueie. Então, a monitorização, ela serve para garantir perfusão tecidual, por conta de estabilização hemodinâmica. Quanto mais estável hemodinamicamente, melhor. Manutenção, né, hemodinâmica como um todo. Manutenção ventilatória e respiratória, que é o que garante que o paciente vai ficar vivo. E a manutenção de parâmetros vitais, que na anestesia eles vão mudar. Não vai ser igual ao que vocês aprenderam na semiologia, mas a semiologia vai ser sempre a nossa referência. Então, vocês aprenderam lá que um cão de peso médio, ele tem uma frequência entre 80 e 100. Mas na anestesia é aceitável que ele chegue em 70, em 60. Tá? Então, essas frequências, essas variações, existem variações que vão ser aceitáveis na anestesia, tá? O que de informação de parâmetros vitais a gente coleta durante ali um procedimento anestésico? Frequência cardíaca com estetoscopia. Não fique dependendo só do monitor. Vá lá e faça a avaliação também pelo esteto. Frequência respiratória, também é visual. TPC é o único parâmetro que a gente não tem nenhuma máquina que substitui, é pegar o nosso dedo, ir lá apertar e avaliar o tempo de reperfusão do local. A avaliação da coloração de mucosa. A temperatura tem uma possibilidade da gente fazer com a máquina ou fazer manualmente. E a avaliação de pulso arterial através do método digital. Tá? Lembrando que a avaliação de pulso arterial não é sinônimo de pressão arterial. Tá? A pressão arterial é a pressão exercida dentro do vaso. O pulso arterial é um parâmetro de fluxo local feito através do nosso pulso digital. Tá? Então, a gente vai lá com o dedo e avalia como que está esse pulso. Se está bom, se está fraco, tá? Uma outra forma clínica da gente avaliar o paciente, e isso está correlacionado com profundidade de plano anestésico, ou seja, a descida aqui do nosso rapelzinho, né, da anestesia, é a rotação de globo ocular. Tá? Então, vamos relembrar lá um pouquinho de anatomia e fisiologia. Então, o globo ocular está aqui, certo? A lentezinha, papapá. E aí, nós não temos um grupo, na verdade, são 6 músculos, que fazem a movimentação do globo ocular, tanto lateromedialmente, quanto crânio, quanto dorso ventralmente e nas diagonais. Então, eu tenho um grupo muscular dorsal, um grupo muscular ventral e um grupo lateral. E aí a gente vai ter isso dos dois lados. Então, eu tenho 3 aqui, medialmente, e 3 lateralmente, tá? Olha só que louco, bizarro e que maravilhoso que foi. O engenheiro já ajudou. O engenheiro que projetou a gente ajudou o anestesista. Conforme o paciente vai descendo do nosso rapelzinho aqui, conforme ele vai chegando aqui próximo do nosso limite inferior, todos os grupos musculares aqui do globo ocular vão ser também anestesiados. E eles vão relaxar. Então, vocês concordam comigo que se esse está relaxado, se esse está relaxado e se esse está relaxado, o globo ocular vai ficar exatamente nessa posição, tá? Então, é do tipo centralizado, o olho fica centralizado. E aí eu sei que meu paciente pode estar lá para baixo da minha reta. No começo da anestesia, bem aqui, ó, no limite superior do meu plano anestésico, somente o grupo muscular dorsal é que anestesia primeiro.
Então, o número de receptores desse grupo muscular é diferente em relação ao ventral. Então, eles relaxam primeiro. Vamos pensar o seguinte, se esse relaxou e esse ainda está contraído, o que vai acontecer com esse globo ocular? Ele vai rotacionar para o lado que está contraído. Isso é rotação de globo ocular. Tá? Então, quando o paciente está com rotação de globo ocular, a gente sabe que ele está aqui do início para o meio do meu plano e não para o final, tá? Então, a avaliação de rotação de globo ocular, ela serve para isso, para eu saber em que ponto da anestesia o meu paciente está. A avaliação de pupilas, né? Tomar um pouquinho de cuidado com as medicações que a gente faz, por exemplo, a atropina muda o padrão pupilar. E aí a gente perde um pouco esse parâmetro ali, tá? Então, isso tudo também serve para a gente fazer a monitorização de plano anestésico. Além dos parâmetros clínicos, nós temos máquinas que nos ajudam. E uma máquina que é, inclusive, um item obrigatório, segundo o nosso conselho, é um monitor multiparamétrico, tá? Então, hoje é uma exigência que o centro cirúrgico tenha, no mínimo, eletrocardiografia. Então, pelo menos só o eletrocardiógrafo tem que ter. A maioria dos monitores multiparamétricos, eles vêm com esses dados aqui, igual esse aqui, tá? O que é que a gente tem de informação aqui? Aqui do lado direito, eu vou ter, esse é exatamente o monitor que vocês vão ver lá no hospital. Eu vou ter o valor de frequência cardíaca, que ele pode ser lido tanto pelo eletro quanto pela oximetria de pulso. Dependendo da cor que ele tá, eu sei como ele está sendo feita a avaliação. Estão vendo que ele está azul, igual a curva de baixo? Então, a avaliação está sendo pelo oxímetro de pulso, pelo jacarezinho que fica na língua do paciente. Ele pode fazer uma leitura da pressão arterial do meu paciente, que aqui no caso, a sequência que está sendo lida é pressão arterial sistólica, 104, pressão arterial diastólica, 52, pressão arterial média, 73, tá? Os monitores multiparamétricos, eles leem a pressão arterial mediante a pressão arterial média e a pressão arterial sistólica, sendo que a mais fidedigna é a pressão arterial média, tá? Então, ela é a que mais se aproxima da realidade. Ele pode errar? Ele pode errar. Então, os monitores multiparamétricos, eles são bons quando o paciente está com a pressão normal. Pressões muito baixas ou pressões muito altas, eles costumam errar os valores. Eles podem errar até 15 milímetros de mercúrio dessa medida, tá? Então, se ele leu lá 100, isso pode ser 115, como isso pode ser 85, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado na avaliação de pressão arterial pelo monitor. Eu tenho que saber como é que esse paciente está se comportando. Aqui abaixo, ó, SpO2. SpO2 é a avaliação de saturação de oxigênio venoso, tá? Arterial, desculpa. De que está passando ali no jacarezinho. Então, aqui está me dando uma leitura em porcentagem, 97%. O que é o normal em anestesia? Que esteja sempre acima de 95%. Tá? Esse é o ideal. Então, a oximetria de pulso lê a concentração de oxigênio arterial. Junto aqui com esse monitor, além desses dados, né, de monitorização hemodinâmica, eu tenho a avaliação, eu tenho um termômetro, tanto esofágico quanto retal, que vai me dar em tempo real a temperatura do paciente, em graus Celsius, 37,8 graus Celsius, tá? Normal também na anestesia baixar um pouco a temperatura. Óbvio que a gente tenta não deixar que esse valor baixe tanto, mas a gente consegue fazer essa leitura. E junto com essas avaliações quantitativas, a gente vai fazer o quê? Uma análise gráfica. O primeiro gráfico que é mostrado aqui é o gráfico do eletrocardiograma, né? O sistema de condução elétrica do coração. Aqui pela leitura de D2. E um outro gráfico que esse monitor nos dá é a curva pletismográfica, que é o fluxo de sangue passando pelo laser. Tá? Então, eu consigo saber como é que está a vasoconstrição do local, eu consigo confiar nesse valor. Então, se a curva ela não está pegando, eu não confio nesse valor. Então, a gente só consegue fazer a leitura da SpO2 quando a curva pletismográfica está normal. Se ela não está sendo lida e esse valor deu lá 85, a gente não se assusta. Eu vou coletar parâmetros vitais
para saber qual a confiabilidade do valor. 85 de saturação seria um paciente cianótico, bem cianótico, né? Então, eu tenho que fazer toda essa leitura. E aqui, no caso dos nossos monitores, ele dá uma curva de respiração, só que essa curva de respiração é pela movimentação dos eletrodos torácicos. Se o cirurgião bate, ele lê como uma frequência respiratória, então eu não confio muito nesse dado aqui, tá? Geralmente a gente faz visualmente mesmo, vai lá e avalia. Existem monitores que são multiparamétricos e tem mais módulos, então aqui eu mostrei para vocês o básico. O básico é frequência cardíaca, pressão arterial por método oscilométrico, saturação de oxigênio por oximetria de pulso, temperatura, que sua grande maioria tem, o traçado eletrocardiográfico e a curva pletismográfica, tá? Isso é o básico. Essa aqui já é uma interface de um monitor que é mais completo, né? Então, ele tem as mesmas coisas do outro, frequência cardíaca, ó, eletrocardiografia, saturação de oxigênio, ó, SpO2, é só ver o nomezinho aqui no monitor que você sabe qual é a leitura que ele está fazendo. Respiração, então ele está medindo quantos movimentos respiratórios meu paciente tem, ó, tá vendo aqui a curvinha aqui embaixo, ele está dando um movimento. Esse aqui também dá. É que não está lendo aqui, ó, mas ele também dá, tá? Está lendo temperatura, né, 38 graus, e além disso, ainda tenho módulos adicionais e módulos que me dão mais monitorização. Então, eu tenho a pressão arterial por oscilometria, e a pressão arterial aqui, cadê ela? Ah, não, eu mostrei um outro monitor. A pressão arterial invasiva, né? Aqui, ó. Tá? Então, ele ainda pode me dar uma leitura gráfica do fluxo arterial em tempo real. Tá? O que mais que eu posso ter em um monitor mais avançado? A avaliação de expiração de CO2. Isso é chamado de capnografia ou capnometria, tá? Ele vai me dar tanto em valor quanto em curva. Então, eu tenho um gráfico para ler e um valor para considerar, tá? E aí, no caso aqui desse monitor, ele ainda me dá aqui uma abazinha de análises de gases. O que significa isso? Ele me fala quanto de oxigênio o paciente está inspirando e quanto de oxigênio, ó, ex e ins. Quanto que ele está inspirando e quanto que ele está expirando do oxigênio. Quanto que ele está inspirando e quanto que ele está expirando do gás anestésico. Isso vai ser importante ali na anestesia inalatória. E quanto que ele está inspirando e expirando do CO2. Então, todos os gases que o meu paciente inspira e expira, ele analisa, tá? Sempre que a gente fala em uma máquina de análises de gases, elas costumam ser muito caras e muito sensíveis, tá? Porque a análise de gás não é tão fácil assim. O sistema de monitorização de gases, ele é um pouco mais complexo. Então, para vocês terem uma noção de custo, esse monitor aqui custa hoje, em média, R$ 6.500. Um monitor nesse nível, do jeito que está aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, com todas essas avaliações, curva de capnografia, curva de oximetria de pulso, o analisador de gases, é um aparelho que chega aí em torno de 18, 20 mil reais, tá? E ainda existem os monitores que, além de tudo isso, ainda me dão a curva de pressão arterial invasiva, tá? Aí você pode jogar mais uns 5, 6 mil reais de módulo. Então, é um monitor que atinge fácil 25, 30, 40 mil. Né? Então, óbvio, o custo é mais alto porque ele me dá muito mais informações. Olha quantas informações eu consigo coletar do meu paciente. Dá para anestesiar 100? Dá, mas não é o ideal, né? Quanto mais informações eu tenho, mais segurança eu tenho. Óbvio que eu tenho que ter uma pecinha entre o monitor e o paciente que interpreta e consegue intervir, né, nessas alterações quando acontecem. Então, avaliação de frequência e ritmo, a gente faz a avaliação durante a anestesia com esteto. Então, é sempre importante que a gente, né, leve o esteto lá na aula prática, porque digamos que um aparelho decidiu parar de funcionar. Como é que eu faço para terminar aquela cirurgia? Então, a estetoscopia, ela é obrigatória ali durante o procedimento. A gente usa para mensuração da frequência cardíaca e avaliação de ritmo, apesar de que a avaliação de ritmo ela é mais fidedigna pelo monitor. Então, o eletrocardiograma é que vai me dar também a avaliação de frequência cardíaca e a monitoração contínua e fidedigna dos impulsos elétricos do coração. Lembrando que impulso elétrico
não é sinônimo de contratilidade. Então, só porque um eletro está pegando, não necessariamente o coração está batendo. Então, essa monitorização não exclui essa. Tá? A gente tem que fazer as duas ali durante a anestesia, porque elas estão correlacionadas com eventos diferentes no coração. Tá? Vou passar rapidamente, só vou deixar aqui para vocês terem como referência, apesar que eu já deixei postado no outro. E os eletros também eu deixo para vocês treinarem, tá? Bom, na hemodinâmica, o que é que a gente consegue avaliar durante a anestesia? A pressão arterial, né? Se alguém me perguntar assim, Paula, eu vou tirar toda a monitorização, você pode escolher só uma para anestesiar. Eu vou na pressão arterial, tá? Por quê? Porque geralmente são eventos que eles mudam muito durante a anestesia e que a gente precisa intervir meio rápido. Então, hipotensão é algo que é quase sinônimo do procedimento anestésico. A maioria dos anestésicos causam hipotensão. Então, eu tenho que verificar isso rápido e intervir o mais rápido possível, tá? Para que esse paciente não tenha alguma complicação ali, tanto no trans quanto pós-operatório. Posso ter eventos de hipertensão? Sim, também. Então, tanto hipotensão quanto hipertensão precisam ser tratadas. A pressão arterial, ela é um método de avaliação, método auxiliar de avaliação de perfusão tecidual. Né? Então, eu consigo saber se os órgãos estão recebendo. E tanto na hipotensão quanto na hipertensão, isso pode levar a uma hipoperfusão. Ninguém está recebendo oxigênio adequadamente. Tá? Também auxilia no controle de plano anestésico. Então, quanto mais profundo o meu paciente está, menor vai ser o reflexo autonômico, mais vasodilatado ele vai estar. Então, a pressão tende a cair conforme a profundidade vai aumentando, tá? Como é que a gente controla a pressão arterial quando a causa foi a anestesia? A gente diminui o anestésico, seja ele qual for que você está usando, seja inalatória ou seja intravenosa, tá? Notou hipotensão, a gente muda o plano anestésico do paciente, tenta fazer ele subir. O que a gente considera normal durante a anestesia? Então, a gente vai seguir parâmetros fisiológicos, né? Parâmetros que a gente aprendeu na semiologia. Pressão arterial sistólica normal é parecida da nossa, de 120 a 150. Tanto em cavalos, em gatos, em cães, em ruminantes, é o mesmo, tá? Em anestesia, a gente pode trabalhar com uma hipotensão permissiva. O que significa isso? Que se baixar um pouco, até limites que não são tão maléficos, eu ainda consigo conviver com aquela situação. Uma pressão levemente baixa, ok. O que é levemente baixa? Até 100. Eu ainda considero 110, 100 para mim incomoda um pouquinho. Mas de 100 a 120 de PAS é aceitável, tá? A gente não precisa intervir, a gente só monitora. Uma segunda pressão arterial que a gente avalia é a pressão arterial média, né? Primeiro porque a leitura do oxímetro de pulso do oscilométrico é pela pressão arterial média, então ela é mais fidedigna. E a pressão arterial média é aquela que garante perfusão tecidual, tá? É o fluxo ali no final do fechamento ali da contratilidade do ventrículo. Então, a pressão arterial média ela tem que ser avaliada durante a anestesia. O fisiológico e normal, para que todo mundo receba oxigênio, é que ela se mantenha entre 70 e 90 milímetros de mercúrio, tá? Em cães, a gente aceita, a gente permite, eu escrevi permissão, mas é permissiva, tá? A gente permite no cão chegar até 60, 65 milímetros de mercúrio. Cão e o gato. Os equinos, eles já são mais sensíveis à hipotensão, porque vocês concordam comigo que se a gente for pensar em área muscular, em fluxo para a região de cascos, a anatomia da região de cascos em comparação com a pata de um cão, a mão de um cão, o pé de um cão, é muito diferente, eles dependem muito desse fluxo, né? Fluxo intestinal também é diferente, eles dependem muito mais. Então, os equinos, eles são mais sensíveis à hipotensão.
Pressão arterial média de equinos tem que estar sempre acima de 70, ou seja, a permissão para eles é mais restrita, tá? Então, na anestesia do cavalo, a pressão arterial média, ela tem que ser avaliada o mais fidedignamente possível, tá? Vou mostrar os métodos que a gente utiliza, tanto em pequenos quanto em grandes. Mas eu tenho que estar muito próximo ali do valor de pressão arterial média, porque se houver qualquer pequena mudança, a gente tem que intervir, tá? Então, ó, para cães e gatos, pressão arterial sistólica sempre acima de 100, PAN acima de 60. Equinos, pressão arterial sistólica acima de 100 e pressão arterial média acima de 70, tá? 65 é tipo assim, o limite do limite do limite. Chegou no 65, eu já tô pensando em manobras para corrigir. Como que a gente avalia a pressão arterial? Então, existem dois tipos de métodos: invasivos e não invasivos. Métodos não invasivos. Então, a gente pode utilizar a oscilometria, que é tanto pelos monitores quanto por aparelhos, né, de oscilometria. Então, existem aparelhos que fazem essas mensurações. A gente pode fazer pelo método de Doppler vascular, que é o Doppler que vocês aprenderam lá na CM ou na cirurgia. Eu tenho que posicionar o meu manguito de forma correta. Então, a posição do manguito tem que ser sempre proximal ao carpo ou tarso, ou distal, ali a região de tarso. Na cauda, também é uma opção, principalmente para animais que são condrodistróficos, o salsichinha, né, que ele tem um bracinho torto, então a cauda seria o melhor lugar. E o manguito, ele tem que ter um tamanho que equivale, a largura do manguito tem que equivaler de 40% a 50% da circunferência do membro do cão e de 30% a 40% da circunferência do gato, tá? Então, aqui, ó, é a foto de um paciente que a gente já deixa tudo conectado, ó. Então, o método que a gente está usando aqui é o Doppler, né? Aqui é um esfigmo, manômetro, que vai acoplado ao manguito que tá aqui, ó. E aí a gente faz a leitura aqui em tempo real. A gente já deixa o transdutor fixado para a gente poder mensurar essa pressão arterial em tempo real, tá? Aqui, no caso, é outro paciente, só que ao invés de ser em membro torácico, a gente está fazendo no membro pélvico. Então, ó, manguitinho aqui de verde, o esfigmo aqui, o Doppler aqui do lado, né? A gente já deixa acoplado e aí faz a leitura ali em tempo real, tá? O Doppler, ele é uma ferramenta muito importante para quem vai trabalhar com anestesia, porque ele não é só para mensuração de pressão arterial. Olha a situação em que a gente às vezes tem que se deparar, né? Como é que eu vou saber que o coração dessa indivídua está batendo? É tão pequena que nem o esteto às vezes pega. Então, durante a anestesia, a gente pode deixar o Doppler, porque o Doppler ele pega, ele vai emitir um som, dependendo ali do fluxo. Então, o som do coração, do fluxo de débito cardíaco vai ser gerado pelo Doppler, e aí a gente deixa o transdutor aqui na área onde está o coraçãozinho dela, tá? Então, ela está aqui sendo monitorada pelo Doppler. Dá para colocar eletro? Dá para colocar eletro também, tá? Mas é uma forma da gente utilizar o Doppler ali durante a anestesia. Era aqui que era o vídeo, ó. Peraí. Peraí que eu achei ele. Tá aqui, ó. Eu vou narrando para vocês, tá? Vocês não conseguem ouvir, né? Boa noite. Vocês não conseguem ouvir, né? Tá bem baixinho, mas... Peraí, deixa eu ver aqui. A Tata, a senhora conseguiu, não conseguiu? Deixa eu ver. Ó, eu vou fazer um teste de novo, ó. Deu para ouvir um... Deu, mas tá muito baixo? Deixa eu ver se melhora, ó. Tá, então vou botar para rodar, tá? Então aqui é um vídeo, cachorro delicioso, olha o tamanho, olha quantos acessos dá para colocar, 20, né?
de como que a gente faz a avaliação pelo método de Doppler. Então, ó, tem o Doppler aqui, o transdutor está atrás da mão dele, aonde que a gente pega? A gente vai pegar o som da artéria metacarpiana, se for mão, ou metatarsiana, se for pé, tá? O manguito, ele tem que estar acima da onde eu estou pegando o fluxo da artéria, então ele está aqui posicionado em terço médio de rádio, tá? Como a artéria ela passa na face interna do braço, ela passa internamente, então o manguito ele tem que estar voltado para a face interna, para a gente poder fazer a leitura. E acoplado ao manguito, eu tenho um esfigmomanômetro, que vai me dar um valor numérico da pressão arterial, tá? O que eu falei sobre a medida de 40% a 50%? Essa medida aqui, ó, de tamanho, ela tem que equivaler a 50% da circunferência do braço, tá? Depois lá na prática eu mostro certinho como é que a gente faz isso. Ou se vocês já aprenderam na semi, fica até mais fácil. Peraí, vamos ver. Ó. Esse é o som que a gente sabe que a gente tá na artéria, né? Ó, tá preso ali, tá vendo? O transdutor. Tamanho da mão, né? Ó, então tá bem no terço médio. E aí ele vai fazer a medida, ó. Então ele pegou o esfigmo tá desinflado, né? Desinsuflado. Legal que vai aparecer isso no vídeo, ó. Aí ele vai inflar e vai ocluir a artéria aqui, ó. Então parou o som. Aí ele vai soltando devagar. A hora que voltar o primeiro fluxo, isso é a pressão arterial sistólica. Viu que ele deu uma tremidinha a mais? Então voltou em 100. Tá? Então, 100 é a pressão arterial sistólica desse paciente. Depois eu vou postar esse vídeo no canal do YouTube e já coloco daí para vocês, tá? Deixa eu compartilhar. Deu para entender? Vocês já sabiam fazer ou não? Acho que na sêmia talvez passou. Beleza. Quando a gente faz a avaliação pelo monitor, o método não é pelo Doppler, é pela oscilometria, né? Então, ele vai me dar as 3 pressões. Qual a pressão que eu leio aqui? Pressão arterial sistólica. Qual a pressão que eu leio no monitor? Pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão arterial média. Qual a pressão que é mais próxima do real? Pressão arterial média, que é essa menorzinha, tá? Então, se a gente fosse avaliar essas 3 pressões, qual que é mais próxima do fisiológico? A última, 73. 104 está levemente baixa. Mas eu sei que isso é um erro na hora da leitura, tá? Então, eu confio sempre na média no monitor, né? Um outro método, vou só falar do método invasivo, aí eu vou dar um intervalinho para vocês. Um outro método de pressão que a gente utiliza é o método invasivo. Então, esse é o método mais confiável, mais fidedigno. A margem de erro é menor, não significa que não tenha, mas é uma margem de erro menor. Por que é fidedigno? Porque eu coloco um catéter dentro da artéria e faço uma leitura real do fluxo ali daquele local, tá? Então, o único problema, limitação desse método é que ele depende de cateterização arterial. É dolorida.
tá? Pegar a artéria é dolorido. Quem já passou por UTI ou internação, precisou fazer hemogaso, agora um monte de gente, por causa da Covid, precisou fazer, sabe que é dolorido. As artérias, elas são mais profundas e elas são muito próximas de nervos, então dói muito, tá? Então, a gente faz um método invasivo em todo mundo? Não, para os pacientes que podem apresentar alguma alteração hemodinâmica e em cavalos, tá? Então, em cavalos é quase que mandatório fazer a cateterização. A gente vai usar um manômetro aneroide e um circuito que eu vou mostrar para vocês como que a gente monta, tá? Em cães e gatos, quais as artérias que a gente pode acessar? A artéria femoral, mais calibrosa, mais difícil de fixar. A dorsal pedal, né? Então, lá do pezinho, e a auricular, tá? Então, dá pra gente fazer todas essas. A palmar e plantar também dá, tá? Eu não gosto muito por causa da região, mas também dá pra fazer. Equinos e ruminantes, a gente pode pegar a artéria facial transversa ou a metatarsiana, tá? Tem uma outra que eu pego em pequenos ruminantes, às vezes a auricular também dá. Como que a gente faz a avaliação pelo método invasivo? Se eu não tenho um monitor com módulo de pressão invasiva, então o monitor ele faz essa leitura. A vantagem do monitor é que ele vai me dar uma leitura em curva e uma leitura em valor. Então, eu tenho mais informações ali para poder trabalhar. Não tem um monitor que faz pressão arterial invasiva. Então, a gente monta um circuito igual esse, ó. Pega um manômetro aneroide, conecto ele em um pedaço de equipo que não tenha líquido nem nada, só tem que ter ar aqui. Acoplo isso numa torneira de 3 vias. Levo uma via com uma parte de um equipo, um extensor, até o catéter onde está na artéria. Esse equipo aqui ele tem que estar preenchido com solução heparinizada e deixo uma reserva de solução heparinizada acoplada à torneira de 3 vias. Para que serve essa reserva? Porque se eu precisar lavar para que não forme coágulo aqui na ponta, a gente manda parte da solução heparinizada para cá, pela torneira de 3 vias. A hora que a gente vai fazer a leitura, eu tenho que fechar esse circuito para que no manômetro bata aqui qual que é a pressão arterial, tá? Então, no cavalo é mandatório que a gente faça essa monitorização. Então, aqui a artéria facial, né? Então, tem uma artéria passando aqui e tem um outro ramo que passa para cá, ó. Tá? Então, dá para pegar tanto aqui próximo à região do olho, a lateral do olho, quanto aqui, né, transversalmente à face, ou aqui na região do ramo da mandíbula, tá? Então, aqui no caso tá pego, ó, como é que eu sei que tá na artéria? Eu volto sangue para cá. Aí eu tenho um pedaço de equipo com solução heparinizada, uma torneira de 3 vias, uma seringa com solução heparinizada, que aí a gente vai fazendo a lavagem, e um segundo equipo com ar para cá, ó, no manômetro, tá? E aí a gente faz a leitura em tempo real do paciente. Então, o tempo inteiro aqui, ele tá mandando ali o valor de pressão arterial. Peraí que eu também tenho um vídeo, como é que... Tarará, cadê? Eu não sei por que eu não mandei esse vídeo pro YouTube. Cadê? Cadê? Eu vou achar o desse cavalo. E aí eu mando para vocês pelo WhatsApp. Tinha um vídeo, tá vendo? Isso aqui, na verdade, é um vídeo. Não tá rolando. Por que não tá rolando? Porque eu devo ter tirado daqui. Eu mando para vocês separadamente, tá? Mas aqui é um vídeo de a cateterização arterial no cavalo. E aí ele mostra esse ponteiro, ele fica ali o tempo inteiro nesse determinado ponto, ok? Vamos dar um intervalinho? 10 minutinhos, pode ser? Pra gente voltar mais cedo? Beleza. Ó, vou parar aqui.